Olá, bom dia a todos, tudo bem? Meu nome é Noa Marchese. Esse aqui é um encontro sobre acessibilidade cultural, parte integrante da contrapartida do edital 005 de 2020 aqui de Santos, que é o edital emergencial Aldir Blanc, né? E a gente hoje vai fazer esse encontro que, na verdade, é uma forma de tentar explicar um pouco mais como funciona a acessibilidade nos projetos culturais. Essa conversa aqui ela é dirigida para você que é produtor, para você que é artista, para você que tem vontade de trabalhar na área de acessibilidade cultural. Então eu quero agradecer a quem for entrar nesse vídeo aqui e dizer que ele vai ficar disponível no YouTube da La Barca, tá? E aí você vai poder assistir a qualquer tempo. Então deixa eu falar um pouquinho sobre a La Barca Cultural. Nós somos uma produtora cultural aqui de Santos, temos mais de 15 anos de experiência na área de produção cultural, de projetos, de editais. E um dos nossos pilares é a acessibilidade cultural. Nós fomos a primeira produtora que trouxe um espetáculo com a tradução em Libras ao vivo, feito no palco, com audiodescrição também ao vivo, aqui para a Baixada. Então, a nossa vontade é que todos os projetos que a gente se envolva sejam acessíveis, né? A gente faz o possível para que sejam acessíveis. E também projetos de terceiros. Então, nós temos muitas parcerias com outras produtoras que, enfim, não atuam nessa linha, mas que, como todo mundo sabe, a maioria dos editais hoje exigem, né, enfim, esse item no projeto. Então, a gente acaba entrando com parceria também em outros projetos. Falar um pouquinho sobre mim, enfim, tô na marca desde o início, sou administradora de empresas, estudei projetos acessíveis, audiodescrição, sou audiodescritora também. Tenho experiência nessa área, então, desde o início, né, da La Barca. E é uma área que eu particularmente gosto muito, porque o Brasil ainda está engatinhando, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Ainda está engatinhando na área de acessibilidade cultural, mas isso já é uma realidade no mundo todo. Então, assim, poder estar antenada com esses assuntos contemporâneos e buscando um ambiente mais igualitário para todo mundo, né? Na área da arte, da cultura, é sempre muito, muito prazeroso. Então, eu queria falar um pouco sobre essa questão do quanto o Brasil está atrasado, né? Infelizmente, em relação a essa questão, porque a gente teve em 1948, a Declaração Internacional dos Direitos Humanos já previa isso, né? E ela foi incluída, a acessibilidade na lei brasileira, só em 2015, né? Que foi a Lei Brasileira de Inclusão. Até então, a gente tinha isso como direito, mas não tinha isso como ação. Até hoje, na verdade, nós temos algumas leis, por exemplo, em relação ao conteúdo acessível na TV aberta, na TV fechada, mas ela não é muito fiscalizada, mesmo nos projetos culturais, né, que a gente vê na prática é que às vezes ela não é muito fiscalizada, então quando o produtor, o grupo, enfim, o projeto não tem essa preocupação genuína de inserir, né, a acessibilidade no seu projeto, ele não tem quem fiscalize. Então, é muito comum a gente ver assim projetos prometendo mundos e fundos de acessibilidade, mas na hora da execução ou não faz com profissionais e aí não funciona. E isso é muito ruim, né? É muito ruim em muitos níveis, porque um dos desafios que a gente tem na área de acessibilidade é a formação de público, né? O Brasil ainda olha a pessoa com deficiência como algo a ser escondido, como algo, né, enfim, em alguns aspectos até vergonhoso. É um pensamento muito atrasado, né, do ponto de vista de política pública. E quando a gente faz um produto acessível e faz de qualquer jeito, né, ou não faz com profissionais, ou seja, não tem um parâmetro de qualidade, e uma pessoa com deficiência acaba chegando nela essa ação e ela vai, e ela por um acaso não consegue entender, ela não volta mais. Então
Então a gente perde a chance de formar público para acessibilidade cultural. Isso é um dos grandes desafios, né? A São Paulo, o eixo São Paulo ainda é um eixo que você vê a pessoa com deficiência com mais autonomia, né? Santos estaria entrando aí na categoria interior, onde esse pensamento sobre esconder a pessoa com deficiência é muito forte ainda, né? Então, assim, a gente vê algumas entidades nessas cidades menores como a nossa, que são entidades que trabalham muito mais no sentido de assistência do que de autonomia, né? E quando, na verdade, o conceito da acessibilidade cultural, ele vem na contramão disso, ele fala sobre autonomia. Então, por exemplo, ações de audiodescrição, por exemplo, ainda é muito comum você ver, principalmente em cidades pequenas, vamos fazer uma sessão audiodescrita, por exemplo, e ela é audiodescrita para todo mundo ouvir. Ou seja, ela ignora o fato de terem pessoas videntes na sala, né? Porque a audiodescrição é muito difícil pro vidente conseguir se concentrar na imagem. O que isso quer dizer na prática? Que se uma mulher cega, por exemplo, é casada com um homem ou uma mulher vidente, os dois não vão poder ir juntos. Ou seja, isso é uma ação que segrega, muito mais segrega do que agrega, né? Do que inclui. Então a gente vem trabalhando a Labarca, isso é um trabalho pessoal meu e da Labarca, de que a gente não segregue, que os recursos estejam, assim como quando você vai num congresso internacional e tem convidados, sei lá, de que só falam alemão, que só falam línguas estrangeiras, e você tem um tradutor, né? E o tradutor tá aqui na sua orelha, ou seja, não tá atrapalhando ninguém que eventualmente entenda a língua. Isso é muito aceito. E os recursos de acessibilidade, eles teriam que estar pra gente nesse mesmo lugar de inclusão. Vamos juntar, né? Vamos unir esse grupo de pessoas e juntos vamos entender o que está acontecendo ali. Hoje, infelizmente, não é assim que acontece. Então, a gente vê sessões audiodescritas para todo mundo. Então, é uma sessão que provavelmente só tem pessoas cegas, né? A tradução em Libras é uma coisa que a gente foi se acostumando um pouco mais, né? Enfim, a ver na televisão, mas que também precisa de estudo, porque muitas vezes a gente vê na televisão produtos onde tem a tradução em Libras no cantinho da tela, todo mundo já deve ter visto isso, onde a imagem tá minúscula, e aí você não consegue enxergar, né? Então, assim, tem toda uma briga aí acontecendo para que essa janela de libras, que a gente chama, esteja ocupando 25% da tela, pelo menos, para poder ser vista, né? Senão não adianta. Tem uma coisa muito que a gente costuma ver na televisão, nos projetos, que é uma acessibilidade proforme, é uma acessibilidade que tá aí só para dizer que não deixou de ter, sabe assim? Não tem um compromisso com de forma efetiva, né, que funcione. E isso vai na contramão do próprio conceito da acessibilidade, né? A acessibilidade, na verdade, ela serve a todos nós, né? Quando a gente começa a pensar em acessibilidade aqui, eu tô falando da acessibilidade cultural, que são todos os pontos intelectuais ou físicos que precisam existir para englobar o maior número de pessoas possível. Mas se a gente for pensando em termos de acessibilidade em outras áreas, ela atende a todos nós, porque hoje você precisa de um recurso de acessibilidade para uma coisa, amanhã você pode precisar de mais. E se ele existe, você vai poder usar esse recurso também, né? A gente não pode esquecer que o público com deficiência é um público consumidor, como a gente, como qualquer pessoa, né? É decisor de compra. Então, se a gente quem trabalha na área do comércio, na área enfim, do entretenimento, esquece que esse público, ele tá ali decidindo, ele tá ajudando a formar opinião sobre o seu produto, seja ele serviço ou físico, produto físico, ele tá ajudando a formar essa opinião. Então, quando você coloca, por exemplo, quando você vê um comercial na televisão, sem audiodescrição, sim, às vezes uma fala, vai ter fala só no final, uma trilha linda, um carro andando numa planície, tal. Sempre que eu vejo isso, eu fico imaginando uma pessoa cega, num ambiente de videntes, que
escute esse comercial, não vai entender nada. E a hora que geralmente tem a assinatura da marca, né, o slogan, ela vai pegar até ranço dessa marca, porque como que uma marca faz um comercial onde ela não tem nenhum acesso? E sendo que ela é formadora de opinião e muitas vezes decisora de compra também. Então, se a gente começar a olhar o nosso público de um modo geral, não só a pessoa com deficiência, de um modo geral como um público consumidor, um público formador de opinião, talvez a gente consiga ter esse olhar de respeito um pouco mais apurado para as ferramentas que esse público precisa de acesso, né? Eu acho isso muito importante, essa mudança de paradigma, para a gente parar de falar da pessoa com deficiência como se fosse um peso, como se fosse um problema, para passar a olhar como pessoas que são formadoras de opinião. E aí, a partir daí, que ações, então, o meu projeto, o meu produto vai ter para agregar essas pessoas, já que elas vão ajudar ou não a difundir o meu produto e levar adiante a minha ação. Tem uma outra relação também que eu queria comentar, que é a da acessibilidade com os editais e patrocinadores. Então, por conta dessas leis que foram sendo implementadas, né? As leis públicas, né, federais, estaduais, municipais, elas também foram atingidas por essas determinações. Então, hoje, você tem, na antiga Lei Rouanet, que é, né, a Lei Federal de Incentivo à Cultura, você tem um item lá, acessibilidade. Você tem que prever alguma coisa em relação à acessibilidade. É como eu falei, como falta fiscalização e falta vontade genuína do poder público em tornar a acessibilidade cultural uma ferramenta efetiva, não tem fiscalização. E não tem muitas vezes nem na outra ponta alguém que tenha condição de analisar se aquelas ações de acessibilidade são efetivas ou não. Mas o fato existe uma aba lá, acessibilidade, você tem que comprovar. Muitos editais também que existem hoje por aí, são os editais trazem naqueles itens obrigatórios ações de acessibilidade. Os editais de premiação, que são aqueles que te dão dinheiro para ser feito, né? Não de incentivo fiscal, que dão dinheiro direto, eles costumam ter um critério de avaliação um pouco melhor. Como existe essa premiação, né? Existe um vencedor final, é um concurso, na verdade. Então, a banca que vai selecionar costuma ser uma banca mais qualificada para dizer se aquela ação de acessibilidade funciona ou não. Fora isso, tem alguns editais que foram surgindo. Esse ano a gente teve alguns editais em âmbito federal que eram específicos para ações acessíveis. Então, eram editais assim, é um espetáculo de dança acessível. Qual a linguagem da dança? Não importa, ele é dança acessível. Audiovisual acessível, ou seja, ele não vai na linguagem, né, nem vai no gênero, ele vai no recurso de acessibilidade. Esse tipo de edital é muito bom, porque ele obriga o produtor, o artista, a se fixar na ferramenta de acessibilidade. E às vezes muitos projetos nascem a partir desse olhar. E isso já é um ganho absurdo, né? Porque as pessoas já sabem que existem produtos, por exemplo, espetáculos de dança, eles são naturalmente inacessíveis para pessoas cegas. Normalmente, espetáculos de dança não tem fala, né? Então, assim, é muito complicado a compreensão de um espetáculo de dança para uma pessoa que é cega, né? Ou é baixa visão. Então, quando você coloca um edital fazendo esse desafio para o produtor, né? Falando, olha, esse edital ele é de acessibilidade, então, né, vamos correr atrás disso. Você fomenta uma nova forma de criar. É uma forma de criar, a criação já é mais acessível, não só a adaptação da ferramenta, mas a criação já passa a considerar mais públicos, né? E eu acho isso muito importante. E aí tem uma relação ainda da acessibilidade com os patrocinadores. Aí, essa parte de marketing cultural das empresas, né, que as empresas exploram, outras mais, outras menos, a gente sabe que dá muito retorno. As empresas que já se ligaram que isso dá muito retorno fazem marketing cultural assim a rodo, porque tem coisas
conceitos que só a arte consegue passar, né? Que eu posso ficar horas falando e eu não vou sensibilizar, mas se um artista, né, dentro da sua performance falar, sensibiliza todos nós. Então a arte tem esse poder e a televisão já usa isso há muito tempo, a política usa isso há muito tempo, então a gente sabe que funciona. E as empresas foram se ligando também que a pessoa com deficiência é um público consumidor, que eles querem atingir, né? Que às vezes não é o consumidor direto, mas é o formador de opinião, enfim, que é um mercado, né? Que merece atenção e eles têm interesse como qualquer outro. Num país como a gente vive, né? No sistema que a gente vive, o que move é o dinheiro, né? É a possibilidade de mercado. Então, eles se ligaram que, de fato, são pessoas consumidoras. E aí começaram a escolher projetos onde os recursos de acessibilidade são mais evidentes. Isso acaba sendo, tudo bem que pelos motivos errados, mas acaba sendo uma forma muito rápida da gente difundir a ferramenta. Porque se muitas vezes produtores de grandes projetos são encostados na parede dizendo, tá, mas e a ferramenta? E aí, mesmo que ele não tivesse intenção inicial de colocar, ele vai ter que colocar ferramenta de acessibilidade. Aí hoje na internet é maravilhoso, porque a gente acabou de ter notícias disso, festivais, enfim, que não tem recurso de acessibilidade física, que não tem recurso de acessibilidade intelectual, e aí o público na internet massacra, né? Dizendo, como assim? Para um projeto que tem uma empresa patrocinando, isso é muito negativo para a empresa, né? Ou seja, o projeto que era para fazer, ajudar na imagem da empresa, acaba atrapalhando. Então, as empresas que são mais criteriosas, que são muitas já, que já se ligaram nisso, né? De que é um público consumidor, e que também temem a opinião pública na internet, elas vão buscar garantir, né, enfim, que esse projeto tenha um discurso alinhado com as questões da acessibilidade cultural e que tenha uma equipe qualificada para fazer, e que tem esse cuidado, né? O recurso de acessibilidade, a gente tem que entender que é um recurso de entendimento. Então, assim como eu falei no começo do nosso encontro, tem a ver com tradução. É uma tradução, é uma forma de traduzir algo que está acontecendo. Então, é a mesma coisa que eu fizer um evento em outra língua, em japonês, no Brasil sem tradução. Ou seja, eu vou estar eliminando muita gente, né? E isso não só é injusto, como não pega bem, né? Então, assim, as empresas já se ligaram nisso. E se você é produtor e você corre atrás de patrocínio, você trabalha nessa área, não deixe de lado as questões de acessibilidade. Não deixe. Não trate essa rubrica, como a gente chama no orçamento, como um problema, como uma inconveniência. Não faça isso, porque hoje o maior desafio nosso é fazer uma empresa que patrocine o nosso projeto, que já é difícil, que ela continue. Que seja uma parceria, né? Porque quanto mais a gente conhece a empresa e mais a empresa conhece o projeto, melhor. Só que isso só vai acontecer se você tratar com respeito todas os pormenores do projeto, né? Principalmente as contrapartidas. A acessibilidade, ela não é uma contrapartida para a empresa, mas ela é um valor do projeto que a empresa pode usar para ela também. Então, cada vez que você negligencia isso, ou traz qualquer pessoa para fazer, ou barganha, enfim, ou não acompanha de perto a confecção disso, ou não vai validar as ferramentas de acessibilidade, quando a gente tem um projeto principalmente de continuidade, né? Você fez um espetáculo, e aí você colocou a acessibilidade nele. É uma ferramenta de construção, então você tem que saber, tá funcionando? Deixa eu fazer uma pesquisa aqui com o público que porventura, com deficiência que porventura tenha ido, né? Que a gente sabe que não é fácil, como eu falei, formação de público, né? Deixa eu ver, tá funcionando? Deixa eu fazer um questionário com essas pessoas ao final da ação, né? Pra saber se isso realmente tá funcionando. Então, assim, tratar com respeito, assim como se fosse a própria ação cultural. Eu acho que é uma grande forma
de tentar garantir a permanência desse patrocinador. Aí tem um conceito que eu acho muito interessante, que é um conceito no qual a gente trabalha também, que é o de acessibilidade cultural plena dentro do projeto, né? A gente, claro que pode trabalhar com acessibilidade para pessoa cega, para pessoa surda, para pessoa com mobilidade reduzida. A gente pode trabalhar de formas separadas, né? E a gente trabalha porque eu assim, acredito que melhor uma do que nada. Mas o conceito que a gente busca é um conceito mais amplo, é um conceito de acessibilidade plena, porque quando a gente pensa na acessibilidade plena, a gente começa a envolver outros agentes da sociedade. Por exemplo, eu vou fazer um projeto acessível para pessoa cega, tá? Então ele se preocupou em ter piso tátil em toda a área, ele se preocupou em ter avisos em braille, material gráfico entrega na porta em braille, né? Que é caro pra caramba, mas o projeto se preocupou. Os filmes todos, as peças audiovisuais que vão ser, enfim, transmitidas são audiodescritas. A gente tem audiodescrição de obra, enfim. Ele é tudo acessível, internamente ele é tudo acessível para pessoa cega. Só que ele fica num endereço que não é acessível. Não tem piso tátil, por exemplo, na calçada para chegar até ali, do metrô, ou do ponto de ônibus, enfim, até a porta do estabelecimento. Então, o que acontece? A pessoa com deficiência visual, ela vai ter que ser colocada na porta desse evento por alguém para dar ali, então, ir sozinha. Ou seja, entende? É uma coisa que é legal, mas ela chega a nem ser tão legal se você pensar dessa forma mais global. Você fala, tá, mas o que vai me fazer sair de casa? Eu sou cega. O que vai me fazer sair de casa sabendo que lá dentro eu tenho acessibilidade, mas eu não consigo chegar no evento? Né? Ou se para chegar eu corro riscos? Porque as pessoas com deficiência visual, que vivem com deficiência visual há muito tempo, elas foram, obviamente, aprendendo os espaços e dentro dos seus processos pedagógicos, elas foram conseguindo, obviamente, tem pessoas com muita autonomia e que, né, enfim, levam uma vida ativa e tá tudo bem. Mas, se você for analisar do ponto de vista de ação, é uma ação que é incompleta. E por ser incompleta, ela chega até a ser meio desrespeitosa. Então, esse conceito de acessibilidade cultural plena, ele pensa justamente isso, né? Não adianta você colocar o seu filme, né? Você tá dentro de um cinema, você colocou o seu filme acessível, sem se preocupar como é que a pessoa vai entrar. Ah, mas eu coloquei meu filme numa sala de exibição e eu não tenho como garantir que o cinema vai ter piso tátil, então vai para outro cinema. Entende? Porque se a pessoa com deficiência não consegue chegar na sala, então não adianta. Você vai ter que buscar ela na porta, isso não é acessibilidade, né? Não existe, enfim, é impraticável. Então, esse conceito de acessibilidade plena seria muito legal que a gente estivesse pensando. Todos nós, acredito que muitas pessoas que vão ver esse vídeo, que estão vendo esse vídeo, têm a chance nas mãos de fazer nascer propostas que ainda não existem, mas que tenham no cerne essa preocupação. A gente, quando consegue um projeto, né, quem aqui já teve projetos patrocinados ou que passou em editais, enfim, a gente tem uma coisa que é muito preciosa que começa a existir a partir disso, que é um diálogo com o poder público. O poder público, ele é sempre parceiro do projeto, seja porque é isenção fiscal, seja porque foi o próprio poder público que criou o edital, e seja porque nós vamos precisar de algum aparato público para fazer o nosso projeto. Invariavelmente, a gente precisa do aparato público, né? Quem já fez projeto sabe disso. É muito difícil você não contar com o poder público para nada. E esse diálogo, ele não precisa ser só um diálogo de uso, onde eu vou colocar a minha necessidade e o município, o estado, enfim, faz para mim a minha necessidade. Pode ser um diálogo de construção. Então, o meu projeto pode contribuir. Na primeira, vamos supor que eu tenho um festival e eu realmente sou preocupada com as ferramentas de acessibilidade,
E aí eu quero contribuir com uma sala de exibição pública. Naquela edição eu vou instalar o piso tátil. Eu tenho uma rubrica de instalação de piso tátil, eu vou contribuir com isso. Ou seja, eu, como agente cultural, vou contribuindo para que o lugar onde eu tô itinerando o meu projeto se torne também cada vez mais acessível. Implementando, por exemplo, no município, projetos encabeçados pelo poder público, com esse cerne, né, de acessibilidade cultural. Então, assim, esse conceito de acessibilidade plena é uma semente. É óbvio que a gente está muito longe disso, mesmo nas capitais. Mas eu acho que seria interessante que a gente começasse a pensar dessa forma, porque isso é a transformação, isso é o começo de onde a gente quer chegar lá na frente, né? Aí eu queria falar um pouquinho sobre o processo de curadoria, né? A ação de curadoria nada mais é do que a ação de uma escolha, né? É um grupo de pessoas ou uma pessoa que escolhe uma ação, normalmente cultural, para compor algum festival, alguma obra, alguma coisa nesse gênero, nesse sentido. Nos grandes projetos, né, em que a curadoria, aliás, nos locais, geralmente nas grandes capitais, onde essa preocupação com a acessibilidade ela já é mais pungente do que nas cidades menores, as curadorias, quando você vai fazer curadoria, por exemplo, para projetos, né, de processo ou projetos que vão fazer residência, esse olhar de se aquele projeto eu vou falar uma palavra que não existe, mas é acessibilizável, né? Ou seja, é possível colocar acessibilidade, ele já é colocado também na curadoria. Porque se o projeto, na sua criação, ele elimina pessoas, né, na sua realização, ele é cada vez menos ideal. Porque o conceito da arte e da cultura é justamente o contrário, né? Isso é um direito previsto de todos nós termos acesso à arte e à cultura. Então, se eu sou uma artista genial, tenho ideias maravilhosas, legal, só que quando eu crio, eu não considero uma parte do público, no sentido de acesso, então minha arte não está cumprindo o seu papel principal, que é o de dar acesso a todos, né? E isso é visto cada vez mais pelos curadores, principalmente pelas entidades que estão mais afinadas com os assuntos contemporâneos. Porque, de novo, caímos na questão da internet, né? Caímos na questão da voz social. Porque hoje a gente tem a internet é ruim em diversos aspectos e boa em diversos outros. Mas num que eu acho que é uma contribuição muito, muito potente para a sociedade, é isso, é de dar voz ao social, é de dar voz às pessoas que teoricamente não teriam acesso, né, não teriam como falar sem a internet. Então, essas entidades, elas também temem essa opinião pública. Então, muitas vezes elas não vão escolher projetos, seja para fazer residência, seja para apresentação, que não tenham como colocar a ferramenta de acessibilidade. Na verdade, todo projeto tem como, né? Mas alguns vão precisar de adaptação artística para isso. Então, precisa ter uma vontade genuína de quem criou o projeto, de torná-lo acessível, entende? Então, esse olhar na criação, né, também é muito importante, porque você pode estar, enfim, deixando de ter oportunidades para o seu projeto por não considerar esse público. E aí eu queria falar um pouquinho sobre, eu falei já, mas eu queria aprofundar o conceito de acessibilidade, não só agora acessibilidade cultural, porque é um começo, é um novelo que você vai puxando e quando você vê, você já está pensando na acessibilidade como um todo. Porque a acessibilidade é para pessoa com deficiência, e aí depois você vai questionando o seu projeto. Mas espera um pouquinho, o meu projeto é acessível em âmbitos maiores? Então, por exemplo, o preço para entrar no meu projeto, ele é acessível para o público que eu quero atingir?
O local onde eu escolhi de itinerar, ele é um lugar acessível? Eu chego fácil nesse lugar, né? E aí você vai aumentando as perguntas em torno da acessibilidade e vai tornando esse produto cada vez mais acessível para todos. Lembrando que o objetivo é esse, né? O objetivo da arte é ser vista. Então, a gente precisa dar condições para que isso aconteça. E pensar nessas questões já na criação do projeto é fazer valer, né, uma das funções da ação artística. Então, é um pensamento muito legal que a gente vai desenrolando a partir também da acessibilidade cultural. Aí eu queria falar um pouquinho sobre acessibilidade cultural na prática nos projetos. O que a gente tem hoje para utilizar, né, queria falar um pouquinho de cada tipo de ferramenta e o que é o mais comum, o que é possível ser feito. Então vamos lá. Hoje o mais usual é a gente pensar na acessibilidade física do espaço. E aí quando eu digo acessibilidade física, a gente pensa basicamente em 2 pilares. Um são escadas, para as pessoas que usam cadeira de rodas, usam bengala ou têm mobilidade reduzida de alguma forma, né? A escada é um grande dificultador de acesso e a gente precisa... Ela é sempre um problema, porque principalmente em lugares de arquitetura mais antiga, enfim, é mais complicado, é mais complexo. Então, a rampa de acesso, ela é uma ação estrutural. Não, ela tem lugares onde ela não é possível de ser colocada, porque a rampa também depende de uma inclinação, né? Então você não pode colocar uma inclinação muito grande, porque senão você não consegue subir de cadeira de rodas. Enfim, então a parte de estrutura física do espaço, no sentido de eliminação das escadas, né? Ela é sempre um problema, e em alguns órgãos ela não tem solução, né? A solução, às vezes, é um elevador panorâmico, externo, enfim, às vezes a solução é muito, muito, muito cara. Não é incomum a gente ver essa solução, às vezes, ser tão cara que aquele órgão muda de endereço, né? Então, por exemplo, se é um órgão público, não necessariamente cultural, às vezes ele não pode funcionar ali, ele vai ter que mudar de endereço. E ele vai buscar um prédio, uma casa que seja mais acessível, né? Então, a acessibilidade do ponto de vista de físico, e a acessibilidade para a pessoa cega, física, no âmbito físico ainda, mas para a pessoa cega. Nós podemos ainda pensar acessibilidade para a pessoa surda, por exemplo, né? Então, a gente tem, por exemplo, placas indicando que existe tradução em libras de conteúdos audiovisuais, por exemplo, né? Que existe legendagem. Porque se isso está sinalizado em algum lugar para a pessoa que é surda, ela vai saber, legal, aqui eu sei que tem, então, né? Então, eu posso ainda sinalizar o espaço para a pessoa surda. Para a pessoa cega, só tem uma forma de eu fazer isso, que é, primeiro, facilitando a entrada dela no local. Nesse ponto, a escada também é um problema. Existe uma sinalização no piso tátil para escadas, mas, assim, a escada não é um agente que inviabiliza, né? Mas ela dificulta. Então, se ela puder não existir também, melhor. Se não, ok, a gente coloca a escada e avisa, né? Sinaliza ali no piso tátil a existência da escada. Esse piso tátil tem que ser muito bem pensado. Não é incomum a gente ver pisos táteis que levam de lugar nenhum para lugar nenhum. E aí, primeiro que ninguém acha o começo desse piso tátil, então, ou seja, ninguém vai segui-lo. E se conseguir segui-lo, vai para um lugar que ele acaba do nada, próximo a nada, ou seja, não funcionou de absolutamente nada. Um dinheiro jogado fora. Então, a ação desse piso tátil, né, a colocação dele tem que levar em conta a fruição do espaço, por onde você quer, você, dono do espaço, ou enfim, gestor da ação, quer que esse público ande, né? Qual é a lógica, por exemplo, dentro do museu? Qual é a lógica de visitação? Então, vamos implementar isso também no piso tátil, né? E sempre validando, né? Se possível. Se você você faz um projeto de exibição ou de exposições, traga para a equipe pessoas cegas ou contrate um consultor cego, né? Que vai te dizer se aquilo tá funcionando ou não.
Afinal de contas, é para ele, né, o recurso. Então, deixa ele dizer se está funcionando ou não. O piso tátil, ele é uma ferramenta. Hoje existem vários materiais de piso tátil para ser colocado com colas mais fixas, né, ou mais, enfim, de difícil soltura, ou tem pisos táteis adesivos mais rápidos. Mas o mais importante, eu acho, em relação ao piso tátil, é você ter bom senso em relação fazer dialogar, né, o piso tátil com esse projeto arquitetônico, esse projeto de fruição do público dentro. A mesma sinalização que a pessoa vidente vai ter, a pessoa cega tem que ter também. Então, se eu entro num ambiente e é lógico, tudo me leva para a direita e eu sou vidente, então o meu piso tátil também tem que me levar para a direita. Isso também alimenta ou não esse conceito da segregação. Eu não tenho um recurso que no recurso é diferente. Não, o recurso é o mesmo. Para mim ele é visual, para a pessoa cega ele é tátil. Mas ele está levando para o mesmo fim. Isso agrega, né? Isso possibilita até que as pessoas façam amizade, por exemplo. Você já parou para pensar nisso? Se eu permito que uma pessoa cega entre no ambiente junto com uma pessoa vidente e elas estão seguindo um mesmo fluxo, elas podem inclusive fazer amizade. Se eu tiro essa convivência, eu perco a chance, né, de uma interação social. E que é um direito de todos nós, né? E para mim, que sou vidente, isso é muito comum, né? Eu sei que eu vou encontrar pessoas se eu seguir o fluxo de uma exposição, por exemplo. E se eu sou cega, por que eu não tenho direito a isso, né? Então, é importante a gente ter esse direito. Então, dentro do físico, a gente ainda pode colocar placas em braille. De novo, a placa em braille, as coisas em braille podem significar um problema, porque se eu não estou sinalizando de forma nenhuma que ali tem alguma coisa em braille, como que uma pessoa cega vai chegar ali? Então, às vezes, você fez um mapa do espaço em braille, um mapa tátil enorme, enfim, cheio de recursos, caro, só que nada te leva para lá. Nada te leva no sentido de piso, né? Então, meio que não adianta. Então, o braille, ele tem que ser usado em superfícies em que a pessoa cega vai conseguir acessar e de forma autônoma, né? Que tenha sentido também. Placas na parede em braille, por exemplo, somente se houver uma sinalização sonora ou se tiver um piso tátil que diga, olha, aqui tem uma informação importante em braille. Porque senão aquilo não vai ser utilizado, né? Então isso é uma outra forma também de prever esse acesso. Acho que quando você pensa em acessibilidade física, primeiro que em relação às rampas, a elevadores, isso é um trabalho de engenharia, tá? Assim como o piso tátil também é um trabalho de engenharia, né? Tá dentro do processo aí do trabalho do arquiteto, né? Do engenheiro, enfim, pensar a acessibilidade física. Quando a gente fala de construção de rampa, sempre é um trabalho para pessoas especializadas, sempre é, porque tem uma questão primeiro de segurança, né, obviamente, ninguém vai se meter a fazer uma rampa se não souber, depois tem uma questão de ângulo, tem questão de licenças, ou seja, existem regras na legislação sobre como fazer esse tipo de equipamento, então assim, a gente nunca vai poder, né, a gente como produtor, enfim, fazer, né, você contrata e certifica que aquilo tá funcionando. Aí a gente tem uma outra questão que é, dentro da acessibilidade física também, que isso é muito usada no Brasil, a questão da monitoria. Nós não temos um espaço que é possível de ser acessível da maneira mais efetiva, então a gente contrata monitores, né, sensibilizados para lidar com esse público, no intuito de trazer esse público e encaminhar esse público para onde ele tem que entrar. Esse é o melhor dos mundos? De forma nenhuma. Não é o melhor recurso, porque a gente tira, de novo, o direito à autonomia da pessoa com deficiência. Então, isso não é a melhor ferramenta. Mas ela é melhor que nada. Então,
Se você está construindo um projeto e você tem uma equipe de monitoria, de produtores, assistentes, de, enfim, pessoas que vão fazer portaria, bilheteria, sensibilize essa equipe, tá? A maioria das empresas trabalham com acessibilidade cultural e a Labarca não é diferente. Faz esse trabalho, sempre que a gente faz um trabalho de acessibilidade cultural e que tem equipe de atendimento, a gente prevê já no cerne do trabalho um treinamento de sensibilização. Porque não adianta. Primeiro que, por mais que o projeto tenha todos os recursos mais de ponta de acessibilidade, a intervenção humana é impossível de estar indisponível, né? Assim como para mim, que sou vidente. Se eu chego num cinema e eu posso ter dúvida de onde está passando o filme que eu quero ver, né? E eu posso querer perguntar para alguém. Então, que essa equipe seja pronta para lidar comigo da melhor forma possível, né? Principalmente se meu projeto tem recursos de acessibilidade, né? Então, é um recurso que a gente acaba utilizando em substituição, muitas vezes, às ferramentas de acessibilidade cultural. Não é a melhor substituição, ela tem que vir somando, né, sempre que possível, mas ainda é melhor do que nada, né? Então, que ela exista. Aí dentro do território físico, a gente ainda tem alarmes sonoros, a gente tem, contando com a tecnologia aí, os totens sonoros, que são totens ou arcos, enfim, que você só escuta quando você passa, ou seja, se você tá a X metros de distância, você não ouve. Quando você passa por ele, você recebe uma instrução, e é num volume que não incomoda, nem, enfim. Então, assim, com o auxílio da tecnologia, você vai tentando mapear e facilitar aquele ambiente para as pessoas que vão entrando. É uma ação criativa também. Você acaba lançando mão de muita criatividade para tornar o ambiente acessível. Isso independente se você tem verba para isso ou não. Porque tem coisas que podem não funcionar, como tem coisas muito simples que funcionam muito, né? Então, assim, tudo vai depender. Aí, dentro dos recursos intelectuais, os mais comuns são a audiodescrição e a tradução em libras e legendagem, né? Existem outros recursos para pessoa cega surda, mas são muito mais incomuns, né? E aí são trabalhos altamente especializados. A gente não está fazendo ainda os mais simples, no sentido de populares, né? Que dirá os menos populares. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer primeiro bem e amplamente, né, o mais simples ou o mais usual, para depois começar a pensar em outras ferramentas mais audaciosas, né? A legendagem e tradução em libras são 2 recursos para o mesmo público e que sempre que possível a gente usa os 2. Porque existem pessoas surdas que são alfabetizadas primeiro no português, pessoas surdas que são alfabetizadas somente em libras, ou primeiro em libras, falam mais fluente libras, né? Ou sinalizam mais fluentes com libras, ou entendem mais português, enfim. Então, assim, existe uma gama muito grande de níveis de aprendizado, né? Se você coloca os 2 recursos, você contempla o maior número de pessoas. Sem contar que quando a gente coloca um recurso de acessibilidade, a gente está educando a pessoa sem deficiência. A gente está educando uma sociedade. Se eu acostumo o meu olhar a entrar no teatro e ver uma pessoa, 1, 2, 3 pessoas no canto do palco, com um foco de luz que a gente usa, né, na maioria das produções, um foco de luz mais discreto, mas é uma luz que desenha, né, bem a pessoa, enfim. Mas se eu me acostumo a ver isso, eu em última instância, você tá tornando visível a pessoa com deficiência a partir do recurso que ela precisa. Porque eu vou me perguntar, caramba, que recurso? É a primeira vez que eu ver, né? Que recurso é esse? Que interessante, ele é para isso? Legal. Então eu tô tornando visível, eu tô tirando da invisibilidade, que muitas vezes, como eu falei, no Brasil é isso, né? A gente esconde, então como se não existissem, como se pessoas com deficiência não existissem ou fossem um problema, enfim.
Eu tô tirando dessa condição para a pessoa que não tem essa deficiência e tô trazendo para pro protagonismo. E a gente sabe, já entendeu, já aprendeu que representatividade muda a sociedade. Quando você consegue entender protagonismos, você humaniza o seu olhar. E aí isso tem uma série de benefícios naquele momento e adiante, né? Então, sempre que possível, coloque. Ah, mas essa ação, eu não posso colocar uma seção específica com recurso? Cara, se o seu orçamento só permitir isso, paciência, mas se você conseguir colocar em toda a sua temporada, você vai contribuir demais com essa mudança de olhar. Isso vai se tornar usual. E aí, se tornando usual o recurso, se torna usual a existência das pessoas. Está colaborando, né? Até para diminuir os processos de preconceito, né? Enfim, tudo mais. Então, esses recursos de acessibilidade intelectual, eles são normalmente diferentes do recurso físico, né? O recurso físico, primeiro, ele prevê mudanças estruturais no espaço, então tem que envolver engenheiros, tem que envolver arquitetos, né? Muitas vezes, tudo mais. E às vezes você tem que eliminar uma escada, então isso afeta todas as pessoas que frequentam aquele espaço, não só a pessoa com deficiência. Os recursos de acessibilidade intelectual normalmente são utilizados só por quem precisa, né? Então, se eu tô assistindo um espetáculo e que tem uma barra de legendagem, espetáculo ao vivo, com uma barra de legendagem embaixo, eu ignoro aquilo e olho o espetáculo. Eu tenho um intérprete em Libras no canto do palco, eu não vou olhar aquilo, eu vou olhar só pro espetáculo. A acessibilidade da audiodescrição, por exemplo, a pessoa cega é a mesma coisa. A audiodescrição, a gente, como eu falei também no começo do vídeo, sobre o conceito de agregar e não segregar. Então, a gente utiliza bastante a tecnologia para isso. Uma das formas é o emissor de áudio sem fio, né, que é muito usado em congressos também, que é um fone de ouvido com aparelhinho, é wireless, tem longo alcance. Na outra ponta lá no microfone tá o audiodescritor fazendo a audiodescrição e a pessoa cega recebe na entrada do teatro esse fone. Ela precisa manifestar a vontade de receber, ela recebe esse fone e aí por ali ela tem acesso ao espetáculo. Ou seja, só ela tá ouvindo, né? A pessoa que não precisa do recurso não está ouvindo. Então, ela vai lançar a mão ou não, isso não segrega, todos conseguem assistir juntos. Quando acaba, ela devolve o equipamento, as duas pessoas conversam sobre o que se passou ali, porque ela também vai ter tido acesso. Ou seja, é um recurso que junta, né? Que agrega e não segrega. O recurso de acessibilidade, a gente, lógico, pensa primeiro na pessoa com deficiência, mas em alguns casos, até as pessoas que não têm aquela deficiência podem utilizar o recurso. Então, em relação à legendagem especificamente, às vezes você não ouviu direito o que o personagem falou, mas aquilo vai estar registrado na legenda. A legenda tem uma outra função interessante também, que é a grafia. Às vezes você escuta uma palavra que você fica em dúvida de como se escreve, ou você talvez nunca tenha ouvido falar aquela palavra. E aí você lendo essa palavra, você pode depois procurar, ou você aumenta o seu repertório. Então a legenda tem um residual interessante para as pessoas, mesmo para as pessoas que não precisam de legendagem, né? A questão da audiodescrição é a mesma coisa, principalmente em relação às exposições, às artes visuais. Muitas pessoas utilizam o recurso da audiodescrição para fazer visitas em museus, por exemplo. Eu queria fazer um adendo aqui só para as pessoas que contratam serviço de audiodescrição. A audiodescrição ela é sempre voltada para a pessoa cega, tá? Por mais que eu diga aqui que é um recurso que os videntes às vezes usam, isso é facultativo, se você quiser permitir o acesso, tá tudo bem. Mas é importante entender que ele não é feito para quem enxerga, ele é feito para quem não enxerga. E eu digo isso porque quando você contrata esse serviço, se você enxerga, você não tem condição de avaliar se o que está sendo dito está correto ou não. O que você pode avaliar é se
está em consonância com a sua criação artística, se você for o artista. Mas se a forma de dizer, por exemplo, vou dar um exemplo. A gente tem, para algumas pessoas cegas é importante falar sobre cores, para outras não. Então a gente vai desenvolvendo uma forma de falar sobre cores, né? Se você contratou esse serviço de audiodescrição e foi, né, ter acesso a ele e achou que, mas por que você não falou que isso é azul, que isso é vermelho? Não é, lembre-se, não é para você o recurso. O recurso é para quem não enxerga. Então, se o audiodescritor que está fazendo aquilo julgou que era importante a informação da cor no momento, é porque aquilo construiu uma narrativa, tá? Eu falo sempre isso porque quando eu digo que é uma ferramenta que até vidente usa, eu não estou dizendo que ela vai servir para o vidente. Eu estou dizendo que o vidente pode ou não usar. Algumas informações que vão ser colocadas ali talvez não sejam importantes para ele, mas algumas talvez sejam. Então é nesse sentido, né? Nós estamos aqui colocando no protagonismo a pessoa com deficiência. A ferramenta é para ela, é para quem não enxerga, tá? Tem uma outra questão interessante para as pessoas cegas, que é a questão do tátil, né? Não só do piso, mas da maquete tátil, da visita tátil. O que é isso? Tátil é tudo que a gente usa o tato, né? Então, pensando que para a construção mental de uma imagem, se eu não tenho a visão, eu estou usando os meus outros sentidos, né? O meu olfato, audição, eu também posso usar o tátil para unir todas essas informações. Quando que o tátil é importante? Quando a obra, o objeto, enfim, em si, que está sendo avaliado, ele é complexo demais. Ele é complexo, inclusive, para quem é vidente. A visão, ela é um recurso, né, nosso, que é autoexplicativo para muitas coisas, né? Quando você vê alguma coisa e quando você tem acesso, né, visual a isso, a determinada coisa, às vezes você não precisa de explicação, porque a visão é autoexplicativa. Quando a gente vai para outros sentidos, nem sempre eles são autoexplicativos, principalmente quando aquele objeto é mais complexo. Então, o tátil é muito útil quando fica complicado você explicar o que é aquilo, porque você precisaria contar com uma bagagem visual para fazer link sobre aquilo. Então a gente já recorre mantém a audiodescrição e recorre para o tátil. Então, dentro das ferramentas de conteúdo, né, de acessibilidade intelectual, essas são as mais utilizadas. São ferramentas altamente complexas muitas vezes, tá? A tradução em Libras é uma coisa que precisa de estudo, de preferência para profissionais que tenham certificação, que tenham um compromisso com a comunidade surda, porque tem alguns termos, assim como no português, né? Termos que caíram em desuso por representarem preconceitos e tal. Então, nas Libras também existem esses termos. Então, assim... se envolva, coloque recursos de acessibilidade, mas se envolva, procure saber. Como eu falei, pergunte, funcionou? Você gostou? Né? Quando você trabalha com um tradutor em Libras, você pode disparar uma pesquisa perguntando, você gostou da sinalização dessa pessoa? Você conseguiu entender? Ela se fez entender? Assim você vai estar garantindo, assim como você fosse pedir opinião sobre outros artistas, por exemplo, né? Se o público gostou, enfim, você pode fazer isso em relação às pessoas que trabalham com acessibilidade com você. Olha, eu coloquei X recurso, isso foi suficiente, né? Se você tem monitores no seu projeto, coloca um monitor para fazer essas perguntas quando acabar. Porque aí você vai aprimorando essa ferramenta e vai construindo um relacionamento com esse público. E tudo que você fizer nesse âmbito, com as pessoas com deficiência, vai ajudar demais a todos os projetos. Porque você vai ajudar na qualificação desse público e na formação desse público também. Então, quando vier um novo espetáculo acessível, filme acessível, esse público já vai estar mais azeitado, ele já entendeu como ele vai acontecer
Isso ajuda a trazer mais investimentos também, porque uma vez que uma região é conhecida por ter muitas ferramentas de acessibilidade, logo eu tenho muitas pessoas com deficiência que visitam, e aí as empresas que têm interesse nesse público vão patrocinar mais, então toda a região ganha quando você consegue reunir, né, consegue aprimorar, refinar as ações de acessibilidade. É isso, eu quero agradecer demais essa oportunidade, agradecer ao edital, né, da Aldir Blanc, que permitiu a gente a falar sobre esse tema. Dizer que nas redes sociais da Labarca a gente está sempre tentando alimentar com esse tema. Tem um site também nosso em construção com mais assuntos sobre acessibilidade cultural, que é o labarcacultural.com.br. E me colocar à disposição também para quem assistiu ou vai assistir o vídeo, se quiser tirar alguma dúvida, vou deixar na descrição do vídeo o nosso contato. E agradecer mais uma vez e fazer votos para que você que é produtor, que é artista, considere dentro do seu projeto a acessibilidade cultural, porque isso é um direito de todos. Bom dia a todos. Tchau, tchau.